Meus prezados e queridos irmãos e irmãs e também ouvintes de todos os lugares onde chega estas ondas amigas da Rádio Planeta, levando essas mensagens de salvação. Vocês escutaram essa bela música evangélica cantada pelo cantor Júnior, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, pecador. Eu não tinha esperança, eu estava perdido, eu estava sob a sentença, eu só estava aguardando o dia de então receber esta sentença, porque eu não tinha como sair fora dessa condenação. Mas o Senhor Jesus, na sua grande misericórdia, olhando para o meu mal, veio e tomou sobre seus cuidados todas as minhas muitas iniquidades. E que, portanto, não me ofereceu um título de religião para que seguisse, mas me ofereceu o seu jugo, me ofereceu o seu fardo e me ofereceu os seus conselhos. E hoje, também como salmista, diz no Salmo 119, amo muito a tua lei. Os teus mandamentos, os teus testemunhos me constituem o prazer do coração. De fato, aquele que pôde se valer da mão estendida do Salvador está seguro. Não tem mais perigo de um dia ser condenado. O medo foi embora. Estamos, todos os crentes que assim estão seguros nas mãos de Cristo, aos seus cuidados, então a morte já não tem mais poder sobre eles. A condenação, a sentença, o juízo. Por isso nós insistimos em dizer aos nossos ouvintes, venha para Cristo. Conte a Ele o teu mal. Diz para Ele, meu prezado ouvinte, que tu também és um pecador perdido, sem mérito algum para habitar na presença de um Deus santo e justo, que não tolera um pecado sequer. Humildemente, o Senhor, então, também a ti estende a sua mão remidora, sua mão salvadora, e te toma pela mão e te conduz ao seu redil, ao seu regaço, a um lugar seguro. Por isso, prezado ouvinte, não é de valde que estamos aqui todos os domingos insistindo com esta mensagem. Nunca alguém pense que eu quero que você troque de religião, que você mude de religião, que você venha para a minha religião, porque a minha é mais certa que as outras. Não, nunca na vida quero levar esse tipo de mensagem. Mas a mensagem que eu quero transmitir a você é aquela mensagem que também me transmitiram outrora, e eu aceitei esta mensagem e de fato encontrei este Salvador do qual me falavam. Eu gostaria que você também fizesse o mesmo como eu, recebê-lo como teu Salvador e Senhor. Então, perdoado, já reconciliado com o Pai, você pode andar junto com os demais filhos de Deus que estão ainda aqui nesse mundo, aguardando o dia em que o Senhor há de retirá-los daqui, segundo a sua promessa. E nós lemos em São João uma palavra muito interessante aqui na primeira carta de São João, que diz assim: esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Não te encanta, meu prezado ouvinte, esta promessa? Não é esta promessa algo que abre o nosso entendimento e que nos dá força para irmos a Ele,
acreditando nesta promessa, deixando de lado as promessas dos homens, que nada podem fazer, nem por si próprios, quanto mais por ti e por mim. Eu te convido, venha para o Senhor Jesus Cristo, porque a sua promessa é a vida eterna. Eu sei, meu querido ouvinte, que muitos hoje em dia pregam uma palavra que se refere a bênçãos terrenas, olhando para as escrituras antigas, onde que Moisés escreveu para os israelenses, para que não sejas necessitado, para que não sejas tu que vá pedir emprestado, mas tu tenhas para emprestar, que tu não sejas a cauda, mas sejas a cabeça, e assim por diante. E bendita a tua amassadeira, e bendita a tua oliveira, e bendito seja a tua terra, e bendita também sejam a tua mulher, e bendito também seja ao entrares e ao saíres. Sim, meus queridos ouvintes, isso são bênçãos e promessas maravilhosas, e que Deus também ainda assim promete nos socorrer hoje, sim. Mas não são essas as promessas dadas para aqueles que se rendem a Cristo. As promessas oferecidas, feitas para aqueles que se rendem a Cristo Jesus, são aquelas que nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 3. E também esta que tenho lido em São João, na primeira carta. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E o apóstolo Pedro também se refere a esta promessa dizendo: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque Pedro tinha a experiência de que essa terra era uma terra que tinha muitas dores reservadas para Pedro. E não só para ele, mas para todos os seus discípulos aqui nesse mundo. Por isso nós não temos encanto aqui nessa terra. Os encantos daqui são muito pequenos para atrair a atenção de um redimido de Cristo, que aguarda a sua redenção desse mundo para a presença de Deus e então lá habitar eternamente na sua companhia, na sua presença, onde não tem lugar para as lágrimas, onde o choro não vai encontrar espaço, onde o câncer não alcança, onde as maldições, o envenenamento, as rixas, os desentendimentos não terão lugar. É lá, meu prezado ouvinte, que nós havemos de habitar, todos quantos se valem dessa mão estendida de Jesus. Não queres também tu deixar te alcançar por esta mão remidora e te resgatar desse local de tristeza, de guerras, de malvadezas, de crueldades, de maledicências, de traições, de falsidades? Não queres também tu ir para essa novos céus e a nova terra, onde habita a justiça? Meu prezado ouvinte, é uma loucura total preferir permanecer e edificar toda a sua esperança e toda a sua diligência, empregar todo o seu esforço para adquirir tranquilidades e boas coisas aqui nessa terra. Porque isso aqui, vocês vão ver no decorrer da pregação, que a palavra de Deus nos adverte do perigo disso. Claro que nós trabalhamos, claro que nós nos esforçamos para ter uma casinha melhor para nos habitar, para nos proteger da chuva, do vento frio, enfim.
dessas coisas, ter uma vida um pouco mais bem sucedida. Todo mundo procura isso, não estamos criticando, porém não de maneira nenhuma colocamos toda a nossa diligência em busca dessas coisas. Por isso tenho lido no primeiro versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu prezado e querido ouvinte, é um grande perigo uma pessoa, sabendo desta realidade, deixar passar mais um dia. Mais uma semana se foi e hoje começamos uma nova. Quantas pessoas nesta semana passada partiram dessa terra, deixaram esse tabernáculo? Qual é hoje o seu destino? O seu destino final? Claro, eu tenho esperança que muitos desses que partiram durante esta semana que se passou, que findou ontem, muitos eu espero que realmente também estejam lá aguardando já a sua ressurreição e o seu lugar, a sua herança no novo céu e na nova terra. Eu espero muito isso aqui, tenho esperança que muitos realmente aconteceu isso. Mas quantos será que já não deixaram essa vida para então encontrar o seu destino final nos tormentos? Nós lemos de um caso desses em Lucas capítulo 16. Eu sempre gosto de referir. Por quê? Porque uma pessoa pode ir lá e conferir. Lá tinha duas pessoas. O Senhor Jesus Cristo é que falou isso. Um vivia esplendidamente, portanto, com todo o cômodo, com toda a felicidade terrena, com toda a glória, com todo o sucesso que desejava. Mas morreu e encontrou-se no inferno, nos lugares de tormentos. Aí ele foi ver a realidade real mesmo que ele tinha preferido. Ou seja, o resultado daquilo que ele tinha preferido. Mas o outro não teve as mesmas bonanças aqui nessa terra. Porém, foi encontrado e foi visto ele no paraíso. E lá nos diz aquela passagem que ninguém pode passar de um lado para o outro. Quando está no paraíso, lá vai ficar. Quando está nos tormentos, lá vai ficar. Isso não sou eu quem digo. Isso é a própria palavra de Deus. Confira Lucas 16. Confira, meu prezado e querido ouvinte. E depois que está lá, de que adianta para aquele homem que conseguiu todo aquele cômodo, todo aquele conforto, todo aquele sucesso, toda aquela glória, todo aquele renome, de que ele vale? Estava em tormentos, clamando por uma gota de água, e ninguém podia socorrê-lo, porque já tinha passado do tempo em que Deus ouvia as orações. Ali já estava determinado o seu futuro, o seu destino eterno. Não tinha mais como sair de lá. Estava perdido, e perdido para sempre. Não tinha mais chance. Talvez nessa tarde esteja falando para muitos também que ainda estão perdidos, mas aqui nesse mundo ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Basta aceitar esta mensagem de salvação e apegar-se à mão do Senhor Jesus que está estendida. E então tu poderás também cantar alegremente como aquele cantor
temos ouvido ele cantar há pouco. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre, um perdido. E quantas letras musicais que nós temos a escutar praticamente todos os dias. Eu principalmente gosto muito de ouvir músicas evangélicas que falam do bem-estar em Cristo, da libertação que tem recebido por Cristo. E esta libertação é a que nós estamos a anunciar aqui todos os domingos. Por isso, querido ouvinte, escute. Eu vou ler aqui uma passagem que está aqui no livro de Tiago, o capítulo 4, versículo 14, que diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Logo se dissipa. Que é a vossa vida? Imaginem. Vamos ver se conseguimos aqui, rapidamente, um versículo que Moisés falou nos Salmos. Olha só. Moisés falou isso. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e morre. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aqueles pecados, meu prezado ouvinte, que talvez tu nunca imagina que alguém vai descobrir. Que os homens fazem tão escondido que não querem que ninguém fale. A sua esposa traída. As autoridades traídas. Os seus amigos, seus vizinhos, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, não estão sabendo. Mas aqui diz que ele colocou diante do seu rosto, diante da sua luz, todos os nossos pecados ocultos, todas as nossas iniquidades. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E diz mais: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Vocês querem ver o que Pedro diz? Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor.
Aquele homem que tenho referido em Lucas capítulo 16 estava em plena flor. Era florescente a sua vida, uma vida muito feliz. Seguramente uma vida almejada por muitos, admirada por muitos. Mas o fim qual foi? Qual foi o fim? Um final melancólico. Caiu nas profundezas do inferno, onde de lá não pode sair. E o resultado foi fazer oração fora do tempo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe seu dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esta é a parte, este é o quinhão, esta é a recompensa de uma vida bem-sucedida, porém sem Deus, sem Cristo, sem Jesus, completamente estranho à vontade de Deus, que ouviu sim a palavra, mas que nunca deu atenção. Eu me recordo de um irmão meu, saudoso, novo, passou por a eternidade. Não se sabe se ele, o seu destino eterno, é lá onde foi este rico, ou se é lá onde foi o Lázaro. Só tem uma pequena esperança, mas que Deus permitisse, mas ele disse, poucos dias antes de falecer, a um dos meus irmãos, me lembrei de Deus. Bom, então foi isso somente que eu tenho de pensar bem dele. A sua vida era religiosa, sua vida era decente, sua vida era de um homem trabalhador. Mas como isso não dá salvação a ninguém, temos falado para ele sobre o Evangelho. Então foi poucos dias antes da sua morte, ele referiu esta frase, me lembrei de Deus. Mas a palavra de Deus diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Porém, tem um outro versículo interessante. Aquele malfeitor que foi crucificado junto com Cristo, lá no Calvário. Nos diz a Bíblia Sagrada, nos informa o texto que ele reconheceu a sua maldade, reconheceu as suas iniquidades e reconheceu também em Jesus a sua pureza. E então, levado com estas convicções, lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No último momento da sua vida, ele ainda fez hora entregar-se a Cristo, reconhecendo o seu estado de perdição e a sentença merecida que ele estava suportando, e olhando para aquele do seu lado que era perfeito, que não tinha pecados, nenhum mal fez, aquele ele reconheceu e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi positiva. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é a recompensa, essa é o presente que ele tem para nos dar, que João falou, a sua promessa é esta,
de dar a vida eterna aos que nele creem. A sua promessa é esta, de nos dar a vida eterna. Meu prezado ouvinte, também busca essa vida eterna que está ao teu alcance ainda hoje. O Senhor Jesus ainda está prometendo a vida eterna para aqueles que o buscarem com fé. Olha bem o que Paulo disse. Agora vamos ver o que Paulo disse. Filipenses capítulo 3. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 12, parte B. E mais no versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este prêmio que ele promete é a vida eterna para aqueles que o buscam. Nós podemos fazer plano, meus queridos, mas se podemos contar se foram aprovados por Deus, caso contrário, caem tudo por terra. Por isso que o crente que tem a experiência de estar perdido e ser achado por Cristo, e ser colocado sob os seus cuidados, então agora tudo, mas tudo mesmo, é entrega aos cuidados do seu Senhor. E Ele nos dá, segundo a sua boa vontade, tudo quanto nos é necessário. E por fim, a vida eterna. Não queres tu também aceitar esse Cristo hoje, que também te chama? Podes ainda ser salvo.